Eu vou começar a falar. O que a gente sabe sobre os trilobitas? Trilobitas, talvez. Eles são invertebrados? Eles eram invertebrados? Sim, é uma classe de insetos, né, invertebrados. Magníficos, na realidade, né, Igor? Se a gente for falar sobre os fósseis, podemos bater o recorde hoje do Flow, né? Vamos ficar aqui 5, 6, 7 horas. Mas eu, na minha defesa do design inteligente, de que fomos feitos prontos, que a Terra é jovem, o universo é jovem, o registro fóssil é a maior evidência que nós temos. Então, quando o Sacani disse que ele ia provar com petróleo, com fóssil, eu falei, peraí, essa é a maior pedra no sapato de Darwin, o registro fóssil. Porque como o Rodrigo colocou tão bem, o que acontece com a fossilização? Ela tem que ser um evento catastrófico. Não dá para um animal morrer, ficar na superfície de um solo e esse sedimento ser depositado ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Depende de onde ele morre, não é? Sim, mas você teria que ter eventos catastróficos, por exemplo, Igor, em 75% da superfície dos continentes. A gente vai olhar nesses registros fósseis de 75% da superfície dos continentes, 90% ou 95% são animais marinhos. Não faz o menor sentido. Isso aqui, essa casquinha que estava em volta dele aqui, isso é uma rocha. Sedimentos, rochas sedimentares. Era areia, pensa assim, misturada com água. A água evaporou, essa areia depositou e a pressão e a temperatura ao longo de um certo tempo transformou isso em rocha. Tá. Mas o animal ali dentro, ele não teria condição de esperar esse sedimento ao longo de milhões e milhões de anos ser formado, depositado ao seu redor. Esse foi um processo catastrófico que cobriu 75% da superfície dos continentes com animais marinhos. Isso bate com o quê? Com o dilúvio bíblico. É o melhor, de forma absoluta, é a melhor forma de você explicar todo esse registro fóssil é o dilúvio bíblico. Não dá para você explicar por um processo lento, gradual e sucessivo. Essa trilobita é um animal, vivia no mar? Olha, veja só, vivia no mar, fundo dos oceanos. Você vai no registro fóssil, Igor, não tem animal. Você vai subindo nas camadas. Quando você chega nas camadas sedimentares, bum, aparecem animais absolutamente fantásticos. O trilobita não é uma forma rudimentar de vida que a gente deveria encontrar. Tanto é que é chamado de período fanerozoico, não é isso? Olha, você encontra animais absolutamente fantásticos. Praticamente todos os tipos de animais que nós vemos na Terra já aparecem absolutamente prontos no registro fóssil. Isso é uma prova mais que evidente de que a vida foi feita pronta na Terra. Ela não evoluiu lenta, gradual e sucessiva, de uma ameba primordial. Não somos amebas evoluídas, não é? Eu digo assim, né? Poxa vida, a gente descobriu que essa história de ameba evoluída não bate com o registro fóssil. O trilobita aparece com um olho composto sensacional, uma engenharia fantástica que onde está aquele processo lento, gradual e sucessivo? Pior, a gente foi datar com carbono 14 todos esses animais no registro fóssil. Carbono 14 é um radioisótopo que tem uma vida muito curta, 5.735 anos. Então ele não serve para dizer que as coisas são antigas, mas ele é ótimo para dizer que as coisas são novas. Nós fomos em todo o registro fóssil, em todos os fósseis, e a gente encontrou o quê? Carbono 14. Então eu fiquei esperando, né, esse fóssil do Sacani, porque eu falei assim, como é que pode você dizer que aquele fóssil vai provar que a vida é antiga, a Terra é antiga, quando tem carbono 14? Não tem nada na Terra que não tenha carbono 14. Se tem carbono 14, no máximo dos máximos, é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem. Então esse fóssil que o Rodrigo trouxe fantástico. Esse estava na gaveta lá de casa. Porque quando eu vi, Rodrigo, eu lembrei que eu tinha um fóssil na gaveta. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta prova, então de viu, Igor? É uma prova que a vida foi feita pronta, estabelecida pronta na Terra, nos seus principais filos, e a vida é jovem. E essa sedimentação, que eles dizem que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos, não faz sentido. É a grande pedra no sapato de Darwin. A gente tem uma evidência muito clara de que essa sedimentação ocorreu rapidamente há poucos anos. Não milhões de anos, nem bilhões, claro. Há poucos anos, milhares, não milhões. Eu sou petroquímico.
Petróleo tem carbono 14, um monte de carbono 14. Carvão tem um monte de carbono 14. Grandes e grandes depósitos de carvão que preenchem continentes. Camadas extremamente espessas. Não dá para imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, as árvores foram depositadas, todas juntas, e depois veio o sedimento. Não faz sentido. Então a gente tem muitas evidências, ninguém pode provar nada, obviamente, mas é o peso das evidências. Tá o Carlinhos ali, né, que é formado em Direito. Você a vai camisa da NASA. Você vai no... camisa da NASA? Coitado, Igor, cara. Eu tenho um sobrinho, Igor, né? Russo, né? Eu sou filho... Olha, eu sou meu bisavô ucraniano. Minha bisavó russa. Pô, tu tem cara de Putin mesmo. Cara, né? e o Weber... Deve andar sem camisa lá na Alasca em cima do urso. Exatamente. Carregando uma AK-47. E o Eberlin, né? Estamos falando de Eberlin aí, mas Eberlin é meu primo, que é diretor da Ponte Preta lá em Campinas. Tá levantando a macaca, né? Tá quase nascendo. É teu primo? É meu primo, Marcos. Que interessante. Marco Antônio Eberlin, e a gente tá, assim, esse meu sangue, né? Esse jeito de falar, esse sangue aí, viu? E o Eberlin é de alemão, pensa bem, né? Ucraniano, russo e alemão. Então a briga vai ser boa, né? Vai. A gente, o petróleo, tem um monte de carbono 14 no petróleo. Olha, você vai no Golfo, além nos Estados Unidos, como é que chama? Golfo Pérsico, né? Não, Estados Unidos não. Não, ali na... O do México? Golfo do México? Golfo do México. Você vai no Golfo do México, tem um oceano de petróleo ali. É tudo soterrado rapidamente, não faz sentido. Quando as águas do dilúvio retrocederam, aquele dilúvio herege que o Rodrigo advoga por aí, está demonstrado nos fatos, no planeta, na Terra. As águas do dilúvio retrocederam, Golfo do México. E aí soterraram o petróleo. O petróleo se forma ao longo de milhões e milhões de anos. A gente vai no laboratório hoje, tem empresa nos Estados Unidos que pega a matéria orgânica, mistura com água e pressão e forma petróleo. Então, o exemplo que foi utilizado é um exemplo magnífico para mostrar que a Terra é jovem. Então, peraí, você está dizendo... Vamos lá. Aquelas ossadas de dinossauros e tudo mais, tem o tal do carbono 14 que pode ter no máximo 30 mil anos? Igor, não só carbono 14, mas recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga, ela foi pegar um osso de T-Rex, um fêmur de T-Rex, que estava num despenhadeiro. E aí era muito difícil pegar, porque era muito pesado e muito valioso. Eles foram de helicóptero. Chegaram lá, não cabia no helicóptero. Aí eu brinco, eles foram buscar a Ferrari, não cabia no caminhão, eles cortaram a Ferrari no meio, sabe? É mais ou menos assim. Cortaram o osso de T-Rex. Igor, dentro do osso do T-Rex tinha tecido mole, células sanguíneas, ele cheirava mal, sequer estava mineralizado. Hoje, aí saíram cortando tudo quanto é ossinho do registro fóssil. Ô Marcos, rapidinho, só pra gente... Sim. Porque assim, leva em consideração que tudo que vocês estão falando aqui hoje vai contra tudo que eu aprendi, tá bom? Sim, claro. Então, claro. Ô, Igor, eu era um evolucionista teísta, eu fui 40 anos evolucionista teísta. O que significa isso? Eu cria nos milhões de anos, eu cria no registro fóssil, eu cria em Darwin. Eu só achava que Deus tinha guiado isso, que não faz o menor sentido, tá? Mas eu cria nisso. Aí eu fui me convertendo ao longo dos anos com os dados, com esses achados. Então, especificamente esse aí do osso do tiranossauro, cara, assim, não quero dizer nada com isso, tá? Não tô te chamando de mentiroso, mas como é que eu comprovo isso? Até pra quem tá ouvindo a gente. Olha, nós temos mais de 50 artigos científicos hoje publicados. É só entrar e pôr o currículo Lattes dele. Não fui eu que publiquei. Não sou paleontólogo, sou químico, não é? Mas química é tudo e tudo é química, né? Mas você sabe falar de mol, de inox. No final, tudo converge para química. Eu acho que por isso que é muito legal você discutir o design inteligente à luz da química. A fossilização é um processo químico que transforma a matéria orgânica e inorgânica. Igor, pensa bem. Você vai num osso de T-Rex, sequer fossilizado ele está.
ele está orgânico, ele cheira mal. Cheira mal é putrescina e cadaverina. São duas moléculas voláteis. Como é que eu... Assim, o meu ponto é, dá pra gente encontrar essa informação que você tá dando aí? Olha, procura tecidos moles em dinossauros, os artigos. Eu coloco no meu livro. Eu tenho no meu livro, tem no site da TDI Brasil. É isso que eu fico chateado. Desculpa eu ter interrompido, porque isso não é passado. Tem um ex-ateu chamado Lee Strobel, que ele era ateu, mas dá pancada em tudo e tal. Tanto é que ele escreveu o livro Em Defesa de Cristo, A Case for Christ, A Case for Faith. Quando ele deixou de ser ateu, um dos nós dele foi essa questão da evolução. E ele é interessante que ele é jornalista. Sabe o que ele fez como jornalista? Ele foi jornalista do Chicago Tribune. Ele era especializado em pegar furos. Ele começou a entrevistar especialistas que quebravam esse status quo establishment. E ele viu que, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Eu queria pedir só uma gentileza para colocar aquela foto de novo lá. Eu que pedi essa foto, porque eu fico muito preocupado com a didática da coisa. E só para deixar claro também, porque depois vão encher meu saco, eu perguntei pro Rodrigo e pro Marcos antes se eu podia fumar meu cigarro de palha, eles falaram que tava tudo bem. Tranquilo, não tem problema. Então não enche o saco no comentário, tá? E o de palha é até melhor, né? O outro eu não aguento. É o menos mal, né? O outro mas olha aqui, eu quero só pedir a questão acadêmica, perdão, didática aqui para o pessoal de casa entender. Isso aqui é o que chamam... Porque tem uma parte aqui em que a arqueologia e a paleontologia estão mais ou menos semelhantes. Porque eu também trabalho com estratigrafia. Só que enquanto eu falo de... Estratigrafia é o seguinte, eu vou falar na linguagem arqueológica. Tá bom. Depois eu transfiro para paleontológica. Você tem aqui, igual esse Lego aqui, tem uma cidade bonitinha, funcionando, as casinhas e tudo mais. Vem guerra, destruição, erosão, abandono da cidade, ela vai sendo destruída. Vem uma outra civilização e constrói uma cidade por cima. Repete-se o processo. Guerra, destruição, mudança no tempo, abandono, vem outro constrói. Com o tempo você vai fazendo camadas de cidades. A gente chama isso de tel. Tá certo? Tel em hebraico, tal em árabe. Então, o que está mais embaixo é mais profundo, o que está em cima é mais recente. E pelos elementos que eu encontro ali, como cerâmicas, moedas, a gente usa também datação absoluta de laboratório, ossos. Eu consigo falar, olha, isso aqui, essa camada aqui é como um bolo de aniversário cortado. Esse pessoal aqui viveu no período do ferro 2. Então, a civilização que está embaixo é ferro 1 ou bronze. Tá. O que está em cima, período grego, persa e tudo mais. Então, o que acontece? A paleontologia tem o mesmo sistema da estratigrafia. Só que enquanto eu estou falando de uma estratigrafia do ano 3100 antes de Cristo até hoje, eles falam, como o Marcos mencionou, dos milhões de anos, mas o processo é o mesmo. Só que enquanto eu estou falando do período do calcolítico, bronze, ferro, persa, romano, etc., eles estão falando de período... aí tem todo o período lá, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O paleozoico é o mais antigo. Tá bom? O mesozoico é o mediano, o cenozoico está ali. E esses períodos ainda são subdivididos em vários outros períodos, como você pode ver ali à direita. Agora, qual que é o ponto do Marcos? Se o pessoal de casa olhar para o lado esquerdo, você tem a coluna geológica, como as coisas estão montadas, tá certo? O primeiro ponto que chama atenção ali são o trilobita. É o primeiro ser que aparece ali, ó, junto com a concha. Aquilo é um trilobita. É um trilobita. Tem uma conchinha no meio. Isso. Tem dois ali, ó, da direita e a esquerda. Exatamente. Tem um trilobita de um lado e outro do outro e uma concha no meio. O ponto que o Marcos chama atenção é o seguinte: se a evolução das espécies de Darwin fosse correta, cadê o resto da evolução na coluna geológica? Porque se tudo começa de uma ameba que vai ampliando, essa história está faltando um pedaço. Porque a trilobita já aparece ali, ou o trilobita ou a trilobita, eu sempre confundo isso, viu? Tanto faz, né? Mas já aparece um animal ali já aparece grande. É as trilobitas, viu? Eu dei um Google aqui e achei. A trilobita, se ela já aparece ali e a evolução é verdadeira, eu tenho que encontrar os ancestrais da trilobita para trás para fazer a linha evolutiva. Esse é o primeiro problema. Cadê os ancestrais? Ô, Igor, você olha lá... que é tão vazio, que o período que ela aparece é chamado de Cambriano. E eles chamam de explosão cambriana. O que é explosão cambriana? A vida aparece ali no Paleozoico, puf, pronta. Não tem vida, de repente, bum, aparece Esse é o primeiro vida. problema. Olha os animais, a complexidade dos animais que aparecem ali. O
os dinossauros estão lá no Triássico e no Jurássico, os dinossauros. Agora, qual que é o problema? Muitas vezes, isso aqui eu fiquei um pouco assim, poxa, não é verdade. Falou assim, o Rodrigo, mas ele tem um viés religioso. Ele tem um viés religioso. E o outro lado não tem? Veja bem, os alemães estudam tão a sério essa questão de viés, que eu prefiro chamar de cosmovisão, que todo mundo tem. Você tem lá em alemão a palavra Verschantal, que é cosmovisão em alemão. É uma palavra técnica do alemão, tá certo? E ela tem todo um estudo filosófico. Todo mundo tem a sua cosmovisão. O ateu também ele tem a cosmovisão. É a forma como ele enxerga o mundo. Quer ver um exemplo? Exatamente. Quer ver um exemplo de cosmovisão ateísta? Para que a evolução de Darwin seja correta, é imprescindível. Isso aqui não é opinião do Sérgio, minha, do Marcos, ninguém não. É imprescindível. Para a evolução das espécies de Darwin ser real, tem que ter tempo. Tem que ter tempo. E muito tempo. Então, como eu já trabalho com esse pressuposto, então quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, tem que ter tempo. Então, vou dar um exemplo assim, bem leigo. Nós podemos falar de 2 estilos de eventos paleontológicos que acontecem. A gente pode chamar de efeitos ordinários e extraordinários. O que é um efeito ordinário? Bom, esse prédio aqui onde o Flow está alocado, ele está em decaimento, porque ano após ano ele vai se desgastando. Se vocês não derem manutenção no prédio, não pintarem, não rebocarem, não melhorarem a estrutura, eu não sei, eu não sou arquiteto, mas vamos supor que daqui a 600 anos ele caia, de velho, tá certo? Ele vai demorar 600 anos para cair. Mas um terremoto pode fazer esse prédio cair em 5 segundos. O terremoto é um efeito extraordinário. O decaimento é ordinário. O ordinário nós não testemunhamos, porque ele é lento, é gradual. Eu vou precisar viver 600 anos para ver o prédio. Impossível. Mas o outro não, o outro é testemunhável. Agora, se alguém passar aqui e ver o prédio caído e por questão de cosmovisão negar o terremoto, ele vai falar o seguinte, esse prédio aqui tem 600 anos. E a gente sabe que não tem 600 anos. Mas ele fala, tem 600 anos. Por quê? Não, porque eu cheguei e já estava caído. Para ele estar caído desse jeito, ele tem que ter sido construído há 600 anos atrás. Mas espera aí. E se houve um terremoto? Não houve terremoto. Então, quando o camarada já fala não houve terremoto, ele já está trabalhando com uma cosmovisão. Então, eu acho que eu tenho minha cosmovisão, o Sérgio tem dele. Agora, a chamar a cosmovisão do outro de enviesada como se eu não tivesse um viés, isso para mim é desonesto. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tem uma cosmovisão. Você falou de futebol aí, é lógico que se você gosta do seu time, você vai para lá já querendo que ele ganhe. O problema é quando a cosmovisão se torna uma coisa desonesta e injusta. Vou dar um exemplo. Toda mãe ama o seu filho. E ela vai achar o seu filho a criança mais linda do mundo. Você tem suas meninas aí, que vocês têm 2 filhas. As mais lindas do mundo. Pra você, as mais lindas do mundo, você entendeu? E se um cara mexer com ela, vai ganhar um supapo. Você entendeu? Vai ganhar, legal. Você não faz isso por todas as meninas do mundo. Você faz pelas suas, porque são suas. Beleza, parabéns pra você. Você já tem essa cosmovisão paterna em relação a elas, você vai sempre vê-las como suas filhas. Eu vejo como 2 garotas. Você vê como suas filhas. Beleza. O que é errado? Se Deus que defenda, eu não quero isso, eu só estou comparando, se as suas filhas cometessem um crime, alguma coisa muito séria, arrebentassem com a vida de alguém e tudo mais, e você como pai paga a polícia para poder liberar suas filhas, aí a sua cosmovisão paterna se tornou uma injustiça enviesada. Tá certo? Então eu acho o seguinte, o que eu tenho que falar é o seguinte, você não pode deixar que sua cosmovisão se torne um viés. Aí eu concordo. Agora dizer que eu sou neutro, eu faço ciência neutra, quem tem viés é o outro? Não. Todo mundo tem cosmovisão. Esse ponto é pacífico. Agora, depende como você analisa. Os dados são os mesmos. Só que a única coisa que eu te dou a palavra é que tem coisas que são mais divulgadas do que outras. É aí que a gente tem que tomar o cuidado, sabe? De saber, peraí, não é porque a coisa é mais divulgada do que outra que ela é correta, porque a própria ciência mostra quantas coisas do passado que foram aplaudidas, a física de Newton, depois ela virou de cabeça para baixo quando chegou Einstein, e agora já tem coisa virando de cabeça para baixo com a física quântica. Então, quer dizer, sabe, temos que tomar um pouquinho cuidado com alguns dogmatismos, e cientista fala que ele é neutro, que ele só trabalha com fatos. Não, ele às vezes é tão dogmático como o crente. Posso dar um exemplo desse dogma? Igor, quando descobriram os tecidos mole em dinossauro,
Todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Isso é uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento. Ele é reprodutível. Você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos. Não poderia passar de 200 anos. Essa estimativa existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico, tinha, vamos dizer assim, carne e ossos ali. Tinha colágeno, tinha células sanguíneas, mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico, não fossilizado. Uma prova evidente que isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte, olha, sabemos, pensa os argumentos de lógica. Sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho científico sobre isso. Temos, então, que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro diz que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartz, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre, e deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma gota no oceano. Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico, está dizendo que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser. Mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. Até o raio que o parta. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Agora, por que não se aceita? É porque, assim, estão falando que o Palmeiras tem Mundial e o corintiano não vai aceitar, não é? Não, mas não tem, né? É ciência. Eu não sei. Eu só vou te pretendo. Você viu que eu não tô nessa treta. Mas é como você chegar numa assembleia de corintianos e falar assim, gente, eu descobri que o Palmeiras tem Mundial. Eles não estão aceitando. É óbvio demais. É óbvio demais que a Terra é jovem. Que a Terra é absolutamente jovem. E é óbvio demais que a vida na Terra é jovem.